Olá, você está no Anatomia do DNA, o podcast que explora os segredos do corpo humano, conectando ciência, saúde e inovação. Eu sou a Daniela Tirapelli, sou professora aqui no Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E eu sou Múcio Assis, também sou professor e atuo como colaborador em pesquisa aqui no mesmo departamento. Aqui nesse podcast a gente fala sobre ciência com uma linguagem mais informal, mas sem perder o rigor científico. No episódio de hoje vamos falar sobre precisão cirúrgica e inovação em hospitais públicos e o papel essencial da ortopedia na saúde da população. Nosso convidado é o professor Dr. Elton Luiz Aparecido Defino, ortopedista, professor titular aqui na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e uma referência nacional em cirurgia da coluna vertebral. Ele liderou a primeira cirurgia com robô para a coluna realizada em um hospital público no Brasil. Mais do que tecnologia, ele representa formação, ética e compromisso com o SUS. Preparem-se para um episódio onde o futuro da medicina já começou, com bisturi, inteligência e serviço público. É isso mesmo, pessoal. Então já vamos começar aqui com pergunta, professor, sobre essa parte do robô na cirurgia de coluna, né? Para quem não sabe, em novembro de 2023, o Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Ribeirão Preto, de Medicina de Ribeirão Preto, se tornou o primeiro hospital público do Brasil a realizar uma cirurgia de coluna assistida por robô, né? O professor Elton esteve à frente de tudo isso. E aí a nossa pergunta, professor, é como foi liderar, então, essa conquista inédita aí no país? E conta pra gente um pouquinho quais foram os principais desafios, o que significa, né, esse procedimento para a saúde pública, tanto de um ponto de vista mais técnico, quanto também histórico aí para o SUS e para o nosso hospital. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né? A introdução da cirurgia robótica aqui no hospital, eu acho que ela representa um marco, não só do ponto de vista tecnológico, mas também é um exemplo que a administração do hospital lançou, porque parece uma exceção, né? E essa exceção deveria ser a regra. Sim. Porque existe dinheiro público, né? Esse dinheiro público vem do trabalho das pessoas e raramente ele é revertido para as pessoas que colaboram para que essa verba, esse dinheiro exista. Então, foi assim, além do ponto de vista tecnológico, eu acho que foi um grande exemplo, espero que possa ser seguido. Porque aquilo que parece ser uma exceção deveria ser a regra. Né? Então, realmente foi algo muito importante, porque a cirurgia robótica na coluna vertebral, ela tem grandes vantagens. Primeiro, é a precisão. Então, você consegue colocar implantes de modo muito preciso, porque a cirurgia da coluna, você coloca implantes num setor ósseo e não admite erro. Né? Tem que ser uma coisa muito precisa. E o robô melhora muito essa precisão. Então, esse é um grande ponto. E ele torna também a cirurgia menos invasiva, porque você não precisa realizar toda aquela exposição cirúrgica, descolar tecidos, músculos, para ter acesso à estrutura que você precisa colocar o implante. Então, ela é uma cirurgia menor, de menor morbidade, e aí com menos sangramento, menos dor pós-operatória. E outra coisa importante que ninguém pensa é no cirurgião. Porque durante a realização da colocação de implante, nós recebemos muita radiação, porque isso hoje é feito com fluoroscopia em tempo real e o cirurgião recebe toda aquela carga de radiação. Já tem estudos mostrando as consequências sobre o cirurgião, um índice maior de câncer, problemas de tireoide, no cristalino do olho, né? E outra coisa é a ergonomia, porque você faz uma cirurgia muito mais relaxado. O robô, não é o robô que faz tudo, né? Você programa, você está participando do ato, mas e já tem estudo mostrando isso aí. O estresse, o cansaço é diferente. Ainda mais a longo prazo, né, professor? Não, assim, e no momento mesmo, você vai fazer uma cirurgia extensa,
na hora que você coloca os implantes, né, tem um cansaço físico, mental, toma radiação, e isso o robô reduz tudo isso aí. Então foi um grande ganho, acho que um ganho científico. O hospital aqui tem já essa característica, né, de ser inovador, de sempre fazendo coisas de ponta. Sim. Acho que esse é o papel também do hospital, não só assistencial, mas de avançar no lado tecnológico, e paralelo a isso tem todo o ensinamento, né, que as pessoas que estão aqui convivendo ao redor, por exemplo, hoje o nosso residente da coluna, ele sai fazendo cirurgia robótica, quer dizer, mas aonde ele vai trabalhar não tem. Bom, isso pode ser futuro, mas ele tem acesso a uma tecnologia de ponta. Então acho que foi na formação mesmo, né? Sim, na formação, mas assim foi um grande marco, e aí repito, isso é mérito da administração. Eles que tiveram essa visão de introduzir algo novo, né? O robô custa caro, a tecnologia é cara, mas todo avanço tecnológico, isso acontece. Você vai comprar um telefone novo, é mais caro, o carro novo é mais caro, e na área da saúde não é diferente. Né? Então, assim, para mim foi um presente da natureza aí, poder participar desse momento que vai ser um marco. Né? Nós não estamos só utilizando o robô, nós estamos fazendo pesquisa, avaliando o resultado, porque tudo ainda é uma fase inicial. Né? E agora o artigo até está pronto, com certeza vai ser o primeiro artigo científico da América Latina falando de robô. Né? Então é muito importante, repito, foi um presente da natureza poder, durante a atividade profissional, ter acesso a uma tecnologia de ponta, né? Que é inovadora, ainda vai melhorar mais, ainda tem pontos aí que precisa acertar, mas é um grande passo, Interessante, coloca inclusive o nosso hospital na vanguarda, né? Com certeza. Bom, dando andamento, então, agora falaremos um pouco sobre a coluna vertebral, a estrutura, um pouco sobre dor e o impacto social desta dor. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a dor lombar é uma das principais causas de incapacidade no mundo. No Brasil, ela representa também uma das maiores causas de afastamento no trabalho. A dor vem da coluna, mas interfere diretamente na qualidade de vida dos pacientes. Professor Elton, por que os problemas da coluna são tão prevalentes? E como a ortopedia moderna, especialmente a cirurgia da coluna, pode ajudar a mudar esse cenário da dor crônica e limitação funcional desses pacientes? A cirurgia moderna da coluna, ela aborda esse tema e não é de uma maneira cirúrgica, por incrível que pareça. Por quê? Coluna, você tem basicamente 3 tipos de queixa. O paciente ou ele queixa de dor, ou ele queixa de deformidade, ou ele queixa de incapacidade funcional. Quando o problema é morfológico, tudo bem, você vai lá e faz o que precisa fazer. Tem uma compressão de uma estrutura nervosa, você descomprime, você tem uma instabilidade, você estabiliza, você tem uma deformidade, você corrige. A incapacidade funcional é algo muito complexo, porque ela envolve o chamado biopsicossocial. Tá? E a cirurgia da coluna, ela avançou até de uma maneira mais conservadora e tentando entender essa esfera, esse ambiente biopsicossocial, e infelizmente ela melhorou com os erros. Então teve um momento que dor na coluna era significado de cirurgia. Então eles operavam, deixavam a coluna estabilizada e o paciente continuava com dor. Até que houve esse entendimento do biopsicossocial. Então já tem estudos bem fundamentados mostrando que a pessoa autônoma, ela faz uma cirurgia de coluna e ela retorna ao trabalho mais precoce do que aquela pessoa que é um funcionário desmotivado. Essa não volta mais. Então, o grande avanço que teve foi não somente na parte tecnológica, mas no entendimento do biopsicossocial. Então entra a motivação, entra uma série de coisas. O grande exemplo é a pessoa autônoma e aquela pessoa que trabalha desmotivada, sob pressão. Então, por incrível que pareça, o grande avanço no entendimento da dor e da incapacidade, tanto que a dor hoje é quase que uma especialidade, né? Você trata a dor, não precisa operar todo mundo que tem dor.
Então esse biopsicossocial, entender a personalidade, a motivação da vida, do trabalho, conflitos pessoais, isso tem implicação na dor e na incapacidade, que é algo muito mais complexo do que simplesmente uma lesão morfológica. E esse é o grande desafio, é você detectar e saber entender. 80% das pessoas apresenta dor lombar uma vez na vida, né? É isso que eu ia comentar. Lembra que o roteiro? Eu falei, gente, quantas pessoas eu conheço que tem essa queixa? Então, Muitas. e tem pessoa que tem essa queixa e vai trabalhar com a queixa. E tem a pessoa que tem essa queixa e não consegue fazer nada por conta da dor. Então aí que entra todo esse contexto, né, de trabalho, de relacionamento pessoal, familiar, né, que é o chamado... Que a gente sempre comenta aqui do atendimento multidisciplinar, né? Sim, sim. Aqui que o HC Tem um autor que ele tem até um livro, o Vadel, até ele faleceu há 2 anos atrás, né, sobre dor lombar, né? E foi a primeira pessoa que era cirurgião e conseguiu detectar isso e escrever e deixar algo para que a gente pudesse aprender. Olha só. Mas porque não só a coluna, outras áreas, mas principalmente na coluna. Porque teve eles chegaram a fazer um estudo nos Estados Unidos, naquelas regiões onde existia o maior número de especialistas em coluna, era onde existia o maior número de incapacitados para o trabalho. Por quê? A pessoa tinha dor, operava, também operou, tecnicamente ficou bom, a artrodese consolidou, só que ela não retornava mais ao trabalho. Esse é o grande desafio. Ainda nessa seara aí de cirurgia da coluna, professor, vamos continuar aqui. E assim, muitas pessoas têm medo, né, de quando pensam em cirurgia da coluna, né? Durante muito tempo teve uma desconfiança, um medo de sequela, uma crença aí de que tinha que ser sempre a última opção, né? E aí, assim, eu sempre vi, inclusive, as pessoas com medo de executar esse tipo de procedimento cirúrgico, né? E eu gostaria que você falasse pra gente como você viu e também, obviamente, a gente sabe como você ajudou dentro da sua experiência e da sua atuação como pesquisador durante esses anos todos, como você enxerga que a ciência tem orientado melhor essas indicações cirúrgicas e também o que você acha que um paciente, né, um ouvinte nosso que está aí, que talvez não seja da área da saúde, que não entenda tanto, precise saber e escutar durante essa decisão aí de uma cirurgia da coluna? Bom, tem que ter medo mesmo, tá? Poxa, mas o cirurgião falando tem que ter medo. E o cirurgião, quando nós nos tornamos pacientes, a gente sente muito medo. Houve um progresso muito grande, né, do ponto de vista tecnológico, a anestesia melhorou muito, você tem recursos técnicos, né, mas a cirurgia ela deve ser encarada como uma solução e não como um problema. Sim. Então, e entender que existe risco, por menor que seja, sempre existe risco de tudo. Né? Sim, qualquer cirurgia, né? Qualquer cirurgia. Você coloca um carro na estrada, você dirige consciente, mas existe o risco até de alguém bater em você. Você compra uma passagem de avião, você sabe que o avião pode cair. Então, assim, a gente não pode minimizar e banalizar o procedimento cirúrgico. É uma coisa séria, tem que ser muito bem programado. Tudo que você possa fazer durante a programação, exames, todo o recurso de imagem para programar muito bem. Tá? O paciente tem que estar em boas condições numa cirurgia eletiva. O paciente tem que entender o porquê ele está fazendo aquele procedimento e se aquilo é o melhor para ele. Sim. Às vezes não compensa fazer um procedimento, correr riscos, às vezes você tem que correr esse risco. Então, eu acho que cirurgia tem que ser colocada como solução e não como problema, e o paciente tem que estar ciente do resultado que pode ser alcançado. Né? Muitas vezes existe uma expectativa muito grande. Isso, inclusive, já foi motivo de estudo nosso, a expectativa. Tem paciente que o resultado não é tão brilhante, mas ele está super satisfeito, porque ele esperava que ele fosse ficar muito pior. Às vezes você tem um resultado que, do ponto de vista médico, ele é bom, mas o paciente está insatisfeito, porque ele esperava mais. Então, isso é difícil de você... Isso tem que ser muito bem conversado, explicado, o que vai ser feito, por que vai ser feito, aonde você quer chegar,
e as possíveis complicações, né? Sim. Então, assim, tem que ter medo? Tem que ter medo. Mas não o medo o medo é no sentido de respeitar. É você não ficar fazendo procedimento sem uma necessidade real. E quando você fizer consciente. Eu vou fazer isso, porque do jeito que está, coloca na balança, é melhor fazer, mas sempre ciente dos riscos. Então, o que falta muito hoje, eu acho que é diálogo. É você ter a chance de poder explicar o que você vai fazer, as dificuldades técnicas, né? Tem procedimento que é mais simples, tem procedimento que é mais complicado. Sim. O paciente tem que entender. E a expectativa, eu acho que isso é mais difícil do que a parte técnica. Por incrível que pareça, né? Como eu disse, do biopsicossocial, expectativa, o lado subjetivo, ele é mais difícil de você trabalhar do que o lado técnico. O técnico é aquilo, você tem que fazer aquilo e tentar fazer bem feito. E cada pessoa é um universo. A complexidade. E o universo humana, né? cai nisso aí. Bom, agora dando andamento, então vamos para o papel do cirurgião como formador de gerações. Formar um cirurgião é muito mais do que ensinar técnica. É moldar raciocínio, ética, calma em situações de estresse e compromisso com o outro. O professor Elton Defino é reconhecido nacionalmente por sua atuação como formador de gerações na ortopedia brasileira. Professor Elton, o que você considera essencial na formação de um bom cirurgião de coluna e como equilibrar a excelência técnica com a responsabilidade ética? Olha, isso aí é só com o trabalho. Isso aí não é coisa teórica, é coisa do dia a dia. Eu acho que a melhor maneira de ensinar e de aprender é tendo exemplos, né? Então eu vou falar por mim. Eu tentei seguir exemplos daquelas pessoas que eu visitei, tive a oportunidade aí de ficar 2 anos na Alemanha. Teve um professor lá que eu conheci, que era o professor Harmes, que foi um exemplo que eu via a maneira como ele fazia, e a gente tenta imitar. Então acho que a melhor maneira é seguir bons exemplos e trabalhar, né? Também tem que ler, tem que pensar, né? É um conjunto, não adianta só ficar vendo a parte técnica, entender essa parte humanística que é difícil. A gente aprende porque você começa, você tem uma noção lá de psicologia, de psiquiatria que é muito pequena. Eu acho até que o médico deveria receber mais informação, mais aporte para lidar com isso. A gente vai amadurecendo com o tempo, né? Mas é trabalhar e seguir exemplos. Agora, depois de mais de 40 anos aí, também tem muito da pessoa, né? Eu já treinei muitos médicos aí, não só na área de ortopedia geral, mas na coluna. Aí você percebe que cada um segue o seu instinto, o seu rumo, a sua personalidade. A gente vê pessoas hoje que foram treinadas aqui, que fazem coisas que eu juro que não aprenderam aqui, né? E pessoas que saíram daqui e ficaram melhores ficaram melhores até do que aquilo que aprenderam. Então acho que aí tem muito da pessoa mesmo, do DNA, né? Já que o tema aqui é DNA, né? Isso mesmo. Do DNA, da personalidade, do que a pessoa quer na vida. Cada um tem um objetivo, um quer trabalhar muito, outro quer trabalhar pouco. É difícil, mas eu aprendi muito seguindo exemplos, né? E lógico, tem que estudar, tem que pensar, tem que saber contornar as adversidades. A área cirúrgica você vai ter complicação, tá? Teve um inglês que esteve aqui num curso com a gente e eu lembro da frase dele: se você está tendo pouca complicação, você está operando pouco, né? Então você lida com uma área que tem complicação, né? E saber lidar com isso, né? É igual o jogador que perde o pênalti e no próximo jogo ele tem que ir lá e chutar outra vez. O cirurgião é mais ou menos isso, né? Sim. Mas acho que é muito do fator humano, da pessoa aí, né? Dentro de casa, um pai tem lá 10 filhos e cada um sai de um jeito e todo mundo estava vendo o mesmo exemplo. Eu acho que isso é o mais difícil, é a pessoa, né? A personalidade, a expectativa, a maneira como cada um vê a vida. Isso não dá para treinar, né, professor? Não tem dá. jeito. Nada. Esse exemplo foi um exemplo perfeito mesmo, né? De um pai, né? Realmente, que tem às vezes 4, 5 filhos e
o mesmo exemplo e mesmo são pessoas diferentes. E na cirurgia não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que até apareceu aqui no roteiro é realmente ter a calma em situações de estresse, né? Eu fico imaginando no centro cirúrgico, né? Isso eu acho muito difícil. E não é só no centro cirúrgico. Hoje nós estamos envolvidos aí no ambiente de atendimento ao paciente, né? Que tem muitas coisas que fogem ao seu controle, né? Eu acabei de receber, por exemplo, teve uma paciente do Rio de Janeiro, uma anãzinha, que veio aqui consultar comigo, tem um problema grave de coluna, já foi operada várias vezes, e ela veio com uma indicação de um colega do Rio, que é um excelente cirurgião. Falei, olha, fica lá no Rio, você tem seu plano de saúde, você está em excelentes mãos. Aí essa semana ela me chamou no telefone, aí, toda chateada, que o plano de saúde não autorizou a realizar a cirurgia dela. Aí eu li o relatório do colega lá, está perfeito. Então, você fica envolvido em situações, né, que você não cria, mas você que está ali no cenário. Isso hoje eu acho, porque o médico ele ainda é o responsável por tudo, mas ele não coordena tudo. Né? Hoje a conversa não é você e o paciente, tem você, o paciente, ou uma instituição, ou um plano de saúde, alguma coisa ali que vai dizer se vocês podem fazer o que precisam ou não. Né? Não é uma decisão unilateral. Você está num plantão e chega mais gente do que o hospital comporta. Tanto que tem o vaga zero no sistema. Né? Então eu acho que o mais difícil hoje é isso aí. Você está envolvido numa cadeia de ações que você tudo sempre estoura para o lado do médico, você acaba sendo o responsável, mas você é o responsável por ações que você não controla, que você não administra. Né? Isso também gera pressão, né, professor? Muita. Sem dúvida. Ainda nessa área de responsabilidade social e também com inovação, a gente falou um pouquinho já no começo, né, do uso de robôs, também a gente tem a inteligência artificial agora, né, na cirurgia, e normalmente ainda, né, que são coisas que estão aí novas, né, ainda é muito associada à elite, a uma medicina privada, né. E quando a gente tem a chegada desse tipo de tecnologia num hospital público, a mensagem eu acho que fica clara, que é o que a gente falou rapidamente no começo, né? Inovação não tem que ser privilégio, né? Tem que ser política pública. O senhor conseguiu participar, professor, desse momento histórico aqui para o nosso hospital, né? Dessa inserção da cirurgia robótica aqui. E com toda a sua experiência, como você vê o futuro desse tipo de tecnologia na medicina pública brasileira? Assim, você acha que a robótica e essas outras inovações têm de fato um espaço real no SUS? Você acha que isso ainda é utopia? Você acha que a gente aqui deu já um primeiro passo e isso realmente vai chegar para a grande população? Olha, eu posso utilizar o exemplo e a analogia do que aconteceu aqui na cirurgia da coluna. Em 1988, eu fui contemplado com a bolsa da Fundação Alexander von Humboldt e fiquei 2 anos na Alemanha para aprender cirurgia de coluna, que seria uma utopia, porque aquilo que eu estava aprendendo lá, não existia o implante aqui no Brasil. Né? Esse cara é maluco, ele sai do Brasil, vai aprender um negócio lá que aqui não tem. Né? E as coisas vão acontecendo. Então, naquele momento, quando eu retornei, a Bolsa doou o material, e aqui nós somos pioneiros do jeito que está sendo o robô hoje. Em 1990, nós começamos a fazer cirurgia com material inovador na coluna, que não existia no Brasil. Né? Então, fratura antes, você operava a fratura, colocava gesso. Com essa técnica nova, o paciente andava sem gesso, sem nada no pós-operatório. Que era um material doado. O hospital, na época, que aqui sempre teve essa característica de incentivar novas tecnologias, ele comprava o material que o SUS não pagava. Paulatinamente, isso foi incorporado e hoje essas técnicas de fixação elas são utilizadas aí, de uma maneira bem ampla em todo o país. Então, eu acredito que a cirurgia robótica também vai acontecer isso aí. Sim. E aqui nós tivemos a chance de inovar com esse material da época, a técnica bipolar, né, que é uma técnica maravilhosa para corrigir deformidade neuromuscular, cirurgia endoscópica, né, agora o robô. Né. Então eu acredito que
quando eu olho, penso no futuro, daqui a pouco vai ter robô em vários locais e novas gerações de robô. Então, eu acho que isso faz parte desse processo de inovação. Sim. O que precisa é ter um start. Do mesmo modo que foi importante ficar 2 anos fora, conseguir a doação do material. Quando o material acabou, o hospital comprou, financiou. E hoje é uma técnica aí largamente empregada. É o que vai acontecer com o robô e com outras técnicas que certamente virão. E outras tecnologias, né? A introdução de novas tecnologias, e tem muita coisa também que é introduzida e depois desaparece, né? Que nem tudo nem tudo que é o novo, de repente, é o melhor. É o melhor, né? Mas acho que esse vai ser o processo. Fazendo uma comparação com o que ocorreu com os implantes, né? Aqui nós fomos os pioneiros a realizar essas técnicas modernas de fixação, mas de uma maneira ampla, né? E isso começou em 1990. E hoje é uma coisa que virou uma commodity, né? Sim. Certamente daqui a uns anos uma cirurgia com o auxílio do robô vai ser uma commodity, não tenho dúvida. Sim. É igual você imaginar o computador, o carro. Quando introduziu aqui o carro automático, né? Era um negócio que lá fora já era antigo. Hoje, o carro automático é uma coisa. Então, assim, eu acho que essa inovação... E aí tem o problema do custo também, né? Porque a gente não pode deixar de esquecer quem paga a conta, né? Sim. O recurso... a gente tem... o país tem limitações, se não tem limitação, o recurso é muito mal utilizado, né? Para você estender. Né? Mas no futuro eu acho que vai expandir como todas as tecnologias. Sim. Pega o telefone celular, parecia um tijolo, pouca gente verdade. tinha. Hoje você tem um telefone muito sofisticado, com muitas funções e com uma acessibilidade muito grande. Sim. E até cai no seu comentário, né? Porque lembra, o telefone ele era grande, aí depois ele ficou pequenininho. Aí acho que não foi muito bom. Aí voltou pro grande de novo. Um grande mais Lembrei do seu bonito, mas comentário. voltou pro grande. É moderno. Mas deve ser assim, pra gente, né, que faz parte aqui da estrutura da faculdade, né, é motivo de muito orgulho essa inovação, né, pra gente, por exemplo, trabalhar com você, né, porque isso repercutiu nas mídias, Sim, né? sem dúvida. Então é muito motivo realmente de orgulho pra gente ter. Esse start que o professor falou, né, que sempre precisa começar, e é muito bom a gente poder estar aqui perto, né, assistindo isso começar, né? Não, e é importante frisar que nós estamos utilizando uma nova tecnologia e de uma maneira muito crítica, não é só utilizar. Tem um estudo científico acontecendo, todo o paciente é avaliado, reavaliado, parâmetros são medidos, entende? Então não é só utilizar. Além da parte assistencial, tem a ciência. A ciência e tem coisas no robô que ainda precisa. O grande problema do robô, e é o desafio, é a comunicação. Porque como funciona o robô? Você faz uma imagem ou pré ou intraoperatória, joga esses dados para o robô. Só que essa comunicação e essa interface, por exemplo, o paciente não pode mexer. Se o paciente mexer, já desconfigurou tudo. E essa transmissão de informação, às vezes a qualidade óssea, se o paciente já foi operado, tem muito metal, isso interfere. Então, esse é o grande problema, né? E por isso que é importante, né? Porque além da parte assistencial e da utilização, o serviço aqui, que é um serviço que tem essa característica também, né? Por ser um hospital-escola, né? Ainda gera esse tipo de conhecimento para essas melhorias acontecerem, né? E aí outras tecnologias vão ser geradas a partir desse tipo de conhecimento, né? Não só da utilização, mas da geração. Sim, e a gente tem que ressaltar que realmente as condições de trabalho que nós temos aqui, o hospital, o apoio da faculdade, por exemplo, a gente faz muita coisa básica com vocês. Todo esse complexo é que permite você não ser simplesmente um usuário. Sim. De você poder utilizar com crítica, né? Alguma coisa nova já aconteceu até com o robô, um detalhe técnico lá que sem querer a gente bolou algo que é uma inovação. Sim. Então você consegue até colaborar no desenvolvimento, né? Mas isso é graças a toda essa estrutura, né? Isso aí tem que ser sempre lembrado e mostrado, até pensando no futuro, para que isso possa ser preservado. Eu já visitei vários locais
E esse campus aqui de Ribeirão, o hospital, a faculdade, não é qualquer local que você tem essa proximidade da parte básica com a aplicação, né? Sim. É preservar e aprimorar, né? Porque se não cuidar, acaba, né? Com certeza. Bom, agora nós vamos para uma nova parte aqui dos nossos quadros, né? Que será uma sequência rápida de perguntas. São questões mais diretas, pensadas em respostas mais breves, espontâneas, quase que uma conversa de corredor entre colegas, né? A ideia é trazer um pouquinho mais do seu lado aí pessoal e humano, reflexivo, que já apareceu aqui, né? Nós que conhecemos o professor Elton, né? A gente sabe que ele tem isso, então com certeza será muito fácil. Então vamos para a primeira. Um momento inesquecível no centro cirúrgico. Eu vou transformar essa pergunta. O inesquecível não é o momento no centro cirúrgico, e é o que motiva a gente a seguir, é o resultado, né? Então é muito gratificante você ver pacientes no ambulatório, né, recuperando função, satisfeitos. Eu acho que é isso que fica. Para o cirurgião, fica mais essa lembrança, né? E lembrança também de complicações, né? São boas lembranças e más lembranças. Como eu disse, você está numa área que você vai ter complicação, né? E às vezes acontece a complicação onde você não espera. Então o que fica mais é a lembrança dos bons e dos maus resultados. Graças a Deus os bons são melhores, senão a gente já teria desistido. Sempre, né? Uma segunda questão, professor, o que você acha que mais mudou na ortopedia durante a sua carreira aí, desde que o senhor começou a operar e a trabalhar? A ortopedia ela cresceu muito, não só a ortopedia, outras áreas, a partir do momento que hoje eles chamam de bioengenharia, né? Que outras áreas colaboraram na atuação. Então, por exemplo, a ortopedia ela progrediu muito com os implantes, né? Você faz uma cirurgia hoje do antebraço, no fêmur, e o paciente sai deambulando, coisa que há décadas, aí, não muito longe, teria que ficar imobilizado. A imagem melhorou muito, a anestesia melhorou muito, os cuidados gerais melhoraram muito. Então, vamos colocar aqui a bioengenharia, quando você junta diferentes especialidades para atuar numa área. Eu acho que esse foi o grande avanço, né? Os engenheiros colaboraram muito por exemplo, uma coisa básica, fratura de fêmur utilizava uma série de placas lá, quebrava tudo. A hora que entenderam a biomecânica, com uma plaquinha e um enxerto medial, resolveu tudo, né? A imagem, você consegue colocar implantes percutâneos sem precisar abrir. Então, assim, essa atuação multidisciplinar, a área de reabilitação ajudou muito, né? Eu operava o paciente e ficava no leito quieto. Hoje ele tem todo um setor de reabilitação que colabora. Então, o grande avanço, e houve realmente um progresso enorme, foi a atuação multidisciplinar. Sim. Certo. A próxima, então, um livro ou um autor que influenciou sua trajetória médica. O livro do Dixon. O Dixon é um cirurgião inglês já aposentado, e eu gosto muito de deformidades, né? E o Dixon ele escreveu um livro. Eu gosto muito da maneira como ele aborda, saindo daquele lugar comum. Então, vários livros aí foram importantes, mas eu mencionaria o Dixon. Por exemplo, só uma das coisas, ele é até muito irônico, ele fala da criança que tem escoliose, né? School, né? School. Então a criança está quieta na escola lá, estudando, vai alguém lá e fala, você tem deformidade, fica fazendo esses rastreamentos aí, que tem o seu valor, lógico. Mas a crítica que ele fazia, a criança está quieta na escola, vai lá e vai alguém lá achar que ela está com a coluna torta. Sim. E quem está com a coluna torta de verdade está na fila do sistema de saúde e não consegue ser operado. Então, só estou mostrando um dos tópicos, mas a maneira como ele aborda me agrada muito. Deve ser muito interessante. E para finalizar esse quadro, essa parte, a gente já falou um pouquinho disso, mas então um conselho que o senhor daria aí para quem tem medo de cirurgia da coluna? Não, é para continuar tendo medo, tá? E fazer o procedimento quando necessário, entender que cirurgia tem que ser solução e não problema.
E consciente da expectativa de resultado e consciente de tudo, né? Sim. Quando eu falo em medo, medo não é para você sair correndo, é para você respeitar. Fazer, né? Talvez o medo, talvez a melhor colocação, a melhor palavra seria o respeito, é respeitar o procedimento. Cirurgia não é algo simples. Você tem paciente que já com anestesia local para fazer um procedimento pequeno complicou, né? Então acho que é organizar, se preparar, respeitar o procedimento, entende? E entender o porquê está fazendo e onde quer chegar. Acho que isso é fundamental. Agora vamos então para mito ou ciência. São afirmações que circulam, né, pela internet, que circulam entre a população de maneira geral, né, nas conversas entre pacientes ou até mesmo em consultórios, né, as dúvidas, né. Eu digo a frase, né, e você complementa com uma explicação, se possível, né, breve. Então, cirurgia da coluna deixa sequelas? Não, isso é mito, quer dizer, como eu disse, você pode ter complicação em qualquer procedimento, né? Felizmente, a grande maioria, o resultado é muito bom, porque se você tem um procedimento que o índice de sucesso é 10%, é melhor não fazer, né? Então, isso é um mito. A cirurgia da coluna hoje consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, é algo que é mito. Agora, pode ter uma complicação? Pode, mas isso é exceção, não é a regra. Sim. Aqui, é uma coisa que a gente falou bastante de celular hoje. Usar o celular olhando para baixo pode causar dores e até lesões na coluna. O problema aí não é o celular, né? Você deve ter algo, porque você tem uma estrutura que ela não foi desenhada para funcionar desse jeito. Se você tem uma alteração, uma posição olhando para baixo, olhando para cima, ela vai alterar. Então não é o celular. É qualquer outra atividade que você faça que não está de acordo com a fisiologia, né? É que o celular hoje está na moda, né? Todo mundo está com o celular na mão toda hora. Mas se você tem um problema de coluna, uma doença na coluna, e ficar numa posição que vai contra a fisiologia, você vai ter dor, não precisa ser o celular, né? A mesma coisa é pegar peso. Você tem um problema, uma alteração no disco ou na vértebra, a coluna não foi feita para pegar peso, mas se você pegar um peso ou da maneira inadequada, vai ter dor, vai agredir. É importante lembrar que a dor é um sinal de alerta. Dor é um sintoma que não é gostoso, né? É muito incômodo, mas é um sinal de alerta do organismo. Quando você faz algo que dói, o organismo está falando, para que você está me machucando. Sim. Né? É um alerta. Bom, acho que agora então encerramos. Eu não posso deixar de agradecer, né? Nós sabemos aí uma pessoa no nível da sua carreira, um professor titular, responsável por um serviço que tem, né, tantos atendimentos, tantas demandas como o seu serviço, né? Registrar aqui que é uma honra muito grande compartilhar, né? Nós compartilhamos, né, da sua presença nos nossos trabalhos, nas nossas vidas acadêmicas, né? E é uma honra realmente conviver, aprender com uma pessoa como você, né? E registrar aqui o meu agradecimento pessoal por todo o seu incentivo, né? Você está sempre incentivando muito aí todos nós. Então fica aqui o meu registro nesse episódio, né? Realmente pela registro da admiração por você, pelo seu trabalho, e a minha gratidão por tudo que você faz aí para nós, para nossa equipe, em nome de todos. Eu falo, acho que por todos nós, claro, com certeza o Múcio vai falar também, mas pelo Tirapelli também, que é uma pessoa que tem a mais elevada consideração por você, e você sempre aí, né, numa visão muito diferenciada, apoiando e incentivando todos nós. Meu muito obrigada. Sim, sem dúvida, professor. É uma honra tê-lo aqui também. Como a professora já disse, né, a gente sabe da correria que é o serviço e o seu dia a dia. Então, separar um tempinho para estar aqui conversando com a gente, dividindo sua experiência com o pessoal que está em casa, com os estudantes, né, que são da área, para o pessoal que também não é da área, levando esses conhecimentos. Realmente é um prazer poder, né, trabalhar com o senhor no dia a dia.
e também recebê-lo aqui e poder dividir um pouquinho dessa experiência com a gente. E ele volta, viu, gente? Como nós somos, acabamos de comentar que como nós somos próximos dele, a gente fica ali pedindo e ele volta. Não, eu que agradeço o convite, e não só o convite para estar aqui, mas também para mim tem sido muito gratificante trabalhar com vocês, né? A gente consegue hoje fazer alguma coisa de medicina translacional, fazer cursos, né? Utilizando o laboratório de vocês. Então, assim, eu também sou muito grato por toda a abertura, né? Por essa parceria. Acho que a gente unir áreas diferentes, a gente sempre cresce, ideias novas aparecem, é o que tem acontecido. Sim. O professor Tirapelli, desde o primeiro contato, abriu as portas do laboratório, pesquisas, né? Que vocês pesquisam coisa lá que a gente mal sabe pronunciar, né? Mas eu acho que essa parceria é assim que a gente pode melhorar. Eu que agradeço todo o apoio de vocês aí, acho que vocês estão sendo muito generosos com as palavras aí. Imagina, muito obrigado. que é isso? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Para vocês que ainda não conhecem o professor Elton, ele fala mansinho assim, mas é uma sumidade na área dele. É um prazer, inclusive, como a gente disse, ter ele aqui. Comenta aí embaixo que outras coisas você gostaria de escutar e ver o professor falando, dúvidas sobre ortopedia, sobre coluna, porque com certeza a gente traz ele mais uma vez aqui, né? Ele volta assim, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.